Leitura dos Salmos. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 6. O Salmo de número 6 é um salmo que é uma oração pedindo para Deus não castigar a pessoa em razão do seu pecado. Quando você lê o Salmo 6, a impressão que você tem no final é que o salmista cometeu algum pecado e ele começou a buscar a Deus, querendo que Deus respondesse, falasse com ele. Mas como ele tinha cometido alguns pecados, Deus estava afastado e não estava respondendo à oração dele. Então, aqui no Salmo 6, ele pede: Deus, não me repreenda na sua ira e no seu furor. Ele fala isso, veja no versículo 1: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. 2. Tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia significa miséria mais coração. Na prática, misericórdia é Deus, apesar das nossas misérias, nos abraça para perto do coração dele. Quando eu digo assim, no versículo 2: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, ele está dizendo: apesar da minha miséria, apesar dos meus pecados, me abraça para junto do seu coração, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Se ele está dizendo que os ossos estão perturbados, ele está dizendo que até no íntimo dele, ele está carregando tristeza. Está tão profunda a tristeza que os ossos estão perturbados. Agora o versículo 3: Até a minha alma está perturbada. Ele está dizendo: no profundo eu estou perturbado. Mas tu, Senhor, até quando? Veja que ele faz uma pergunta: até quando o Senhor vai ficar longe? Versículo 4: Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Quando ele diz volta-te, Senhor, ele está dizendo volte-se para mim. Lembre-se de mim. Livra a minha alma. Por que ele está pedindo para livrar a alma dele? Porque ele falou aqui no versículo 3: Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? 4. Volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Ele está dizendo: o Senhor é Deus e o Senhor tem benignidade. O Senhor sempre faz o bem. Então salva-me, não porque eu mereço, mas por tua benignidade, porque o Senhor faz o bem. Versículo 5: Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? O salmista diz aqui: se o Senhor ficar olhando para os meus erros e não se voltar para mim e me salvar pela sua benignidade, então eu vou morrer. E se eu descer à sepultura, como que eu vou louvar ao Senhor? Ele usa esse argumento no versículo 5: porque na morte não há lembrança de ti. Depois que eu morrer, eu não terei mais conhecimento de nada. E no sepulcro, quem te louvará? Versículo 6: eu já estou cansado do meu gemido. O versículo 6 mostra que Deus estava longe do salmista, tanto que ele ficou gemendo. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Quando ele fala toda noite eu faço nadar a minha cama, está dizendo que eram muitas as lágrimas dele. Eu molho o meu leito com as minhas lágrimas. Agora o 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Quando esse salmista tropeçou e ficou na cama, ele
viu os seus inimigos aplaudirem a sua queda. E aqui ele apresenta também essa questão a Deus. Versículo 2: Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Então no 8 ele fala: Fiquem longe de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam a maldade, vocês que estão zombando da minha condição, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. No versículo 8 e 9, no 9 mais especificamente, ele fala: Eu creio que o Senhor está um pouco longe, mas ele já ouviu a minha oração. E o versículo 10: Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Ele diz que esses que estão me desejando mal, que eles sejam envergonhados. Que eles sejam envergonhados quer dizer que eles não sejam bem-sucedidos vendo a minha desgraça, porque o Senhor já ouviu a minha oração. Eu vou me levantar, eu vou me recuperar, e eles que estão torcendo para minha desgraça vão ficar cheios de vergonha quando me virem restaurado, quando me virem novamente bem. Então, o Salmo de número 6, ele é uma oração pedindo para Deus a misericórdia depois de ter andado no erro, depois de ter feito alguma coisa errada e de estar pagando pelas consequências do seu pecado. Esse Salmo de número 6 nos traz um ensinamento. Sempre que resolvemos seguir os nossos próprios caminhos, quando nós tomamos uma decisão de ignorar a Deus e de seguir a nossa própria trilha, nós receberemos o castigo. Deus, ele não vai nos poupar das lágrimas e do sofrimento decorrente do nosso pecado, mas ele vai continuar olhando para nós e cuidando de nós. Ele não deseja a nossa morte, tanto que o salmista ele sabe que Deus estava ouvindo ele. Ele fala no versículo 9: O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Ele tem certeza, o autor do Salmo 6, ele sabe que Deus vê, escuta tudo e sabe a respeito de tudo. E ele também sabe que ele está passando por um momento em que Deus está em silêncio, deixando ele sofrendo as consequências do seu pecado. Nós encontramos um fundamento na Bíblia que mostra que quando nós erramos, tomamos as nossas decisões, Deus, ele nos deixa sofrer por um tempo para que nós possamos refletir e nos arrepender dos nossos pecados. Então, antes de você sair por aí pecando, pense, Deus não é palhaço de ninguém. Deus, ele é um Deus que é fogo consumidor. Isso está escrito em Levítico, no capítulo de número 6. Veja aqui o texto de Levítico, no capítulo 6, no versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Então, nesse texto aqui, o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Os sacerdotes, eles colocavam fogo num altar dedicado a Deus. E o fogo ficava ardendo constantemente, representando o fogo de Deus, a justiça de Deus. Mas veja aqui o versículo 12 inteiro. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então nós vemos que o fogo de Deus, ele arde constantemente. Significa, Deus,
ele é um fogo consumidor. Os sacerdotes tinham que colocar um animal todas as manhãs para o sacrifício pelos pecados, representando a honra a Deus, representando o reconhecimento de que Deus, ele sempre realiza a sua justiça. O fogo ficava sempre ardendo no altar, oferecendo sacrifícios a Deus, pedindo perdão dos pecados. Quando nós cometemos pecados, nós recebemos o castigo por aquilo que fazemos. E quando nós cometemos os pecados, mesmo que nós sejamos cristãos, Deus, vai realizar o seu castigo sobre nós. Veja aqui no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 26, que está escrito assim: Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Esse versículo 26 está falando sobre a sabedoria, que é Deus, também dará risada. Eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Se você ler aqui os versículos que antecedem o versículo 26, Provérbios está falando das pessoas que escolhem o caminho errado, escolhem o caminho torto. O versículo 26 diz: Quando o castigo chegar, eu também me rirei na vossa perdição, e eu zombarei, vindo o vosso temor. 27. Vindo como assolação, ou seja, como destruição o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Esse texto aqui de Provérbios, capítulo 1, versículos 26, 27 e 28 mostram que não é que Deus não escuta a nossa oração. Ele ouve, mas ele não vai responder. Veja o 28. Então a mim clamarão, vão clamar, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Deus, ele escuta a oração daquele que errou, mas ele fica de braços cruzados, aguardando até que a pessoa receba o castigo e se arrependa verdadeiramente daquilo que fez de errado. Então, quando nós lemos o Salmo de número 6, o salmista que escreveu o Salmo 6, ele está passando por esse tempo em que ele está na cama, fazendo a cama dele ficar cheia de lágrimas, se arrependendo, e ele pergunta: até quando o Senhor vai ficar longe? Volta-te para mim, que é o que nós lemos no Salmo de número 6. Mas nós estamos aqui mostrando nesse texto de Provérbios que Deus faz exatamente isso. Ele nos deixa por um tempo recebendo o castigo pelo que nós fizemos. E para encerrar a meditação no Salmo de número 6, veja o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 11, no versículo 31. Eis que o justo é punido na terra. O justo é aquele que segue a Deus. Provérbios, capítulo 11, no versículo 31, está confirmando: o justo é punido na terra. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então nós recebemos o castigo de Deus aqui na terra. O justo é punido na terra. Sempre que cometermos decisões, pecados e seguir o caminho errado, o Senhor nos trará o castigo. E o Salmo de número 6 fala sobre esse momento em que o salmista estava sendo castigado e ele estava sentindo as dores do castigo. Então ele fala: Senhor, não me repreendas na tua ira e não me corrijas e não me castigues no teu furor. Ele pede que ele confessa que está chorando na sua cama, mas ele espera
que Deus o visite na sua benignidade e com a sua misericórdia. Agora eu coloco na tela a oração de confissão. Nessa oração, você declara 3 frases em que você quer aceitar a Jesus. A Bíblia fala que se você quer ser um filho de Deus, você depende de aceitar a Jesus. Porque Jesus, ele veio de uma virgem que se chamava Maria, ele foi concebido pelo Espírito Santo e ele deu a vida para nos trazer o perdão dos nossos pecados. Ele morreu em uma cruz, não tendo pecado nenhum enquanto esteve nessa terra. Então, ele é o justo. Toda pessoa que declara que aceita Jesus, ela está dizendo: eu aceito, eu reconheço que eu sou pecador e eu aceito o sacrifício que Jesus fez pela minha vida. Então eu aceito ele como meu único Salvador, como meu único Senhor, aquele que vai liderar a minha vida, e como meu único Salvador, aquele que me salva dos meus pecados. Por isso que, veja na tela a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você declara que ele vai ser o seu Senhor, aquele que é o único que lidera a sua vida, e o seu Salvador, aquele que te salva dos pecados. Aí a frase 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Você vai pedir o perdão dos pecados que fez e vai pedir para ter o Espírito Santo para guiar você até o céu. O Espírito Santo é o próprio Deus morando na terra. Ele entra em todos os que recebem Jesus. Então você recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo te dá paz quando você estiver no caminho certo. Quando você fizer um caminho errado, o Espírito Santo coloca um aperto no coração, uma angústia, dizendo a você: não siga por esse caminho. O Espírito Santo dá força para que você ande no caminho certo e ande no caminho que Deus tem para você. Por isso você pede para receber o Espírito Santo para te guiar até o céu. O Espírito Santo fala: não escute essa pessoa, escute o conselho dessa, não ande por essa rua, espere um pouco, porque eu quero guardar e proteger você. Não responda dessa forma. Por que você não faz assim que vai ser melhor? O Espírito Santo fala com a gente. E a frase 3. Escreve meu nome no livro da vida. Você pede para o Espírito Santo guiar até o céu. Porque nós temos uma alma, um dia morreremos. E a nossa alma irá ou para o céu ou para o inferno. A frase 3 diz: escreve meu nome no livro da vida. Porque em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que um dia todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, que são os que aceitaram Jesus, vão herdar o reino de Deus para sempre. Então, em nome de Jesus, amém, porque as orações são feitas em nome de Jesus, porque foi Ele que deu a vida e morreu por nós, e é Ele que está ao lado de Deus, intercedendo por todos. Por isso oramos em nome de Jesus. Estamos encaminhando a nossa oração para Jesus, para que Ele nos responda, amém. Se você tem algum santo, imagem ou escultura na sua casa, coloque fora da sua casa, porque você não precisa mais disso. Você, quando faz essa oração, recebe o próprio Jesus na sua vida. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração de confissão. Pause o vídeo e leia, declare cada uma dessas frases. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, porque eu quero chegar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Declare essa oração. Fazendo isso, você recebe a Jesus e você se torna um filho e uma filha de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Continue com a leitura dos Salmos. E se você nunca leu o livro de Provérbios, eu faço um convite a você. Todos os dias aqui no canal,
nós realizamos a leitura de Provérbios e também a leitura do devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Você pode acessar os vídeos que trazem as meditações, as reflexões do dia a dia. Eu vou deixar aqui no final da tela um vídeo do Café com Deus Pai de hoje e vou deixar também um capítulo de Provérbios, que é Provérbios capítulo 1, nesse dia 1 de março de 2026. Eu vou colocar aqui a mensagem do Café com Deus Pai, de 1 de março, e Provérbios, que foi lido hoje, no dia 1 de março. Você pode acessar e compartilhar com outras pessoas que você sentir no seu coração. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.